O ministro do Supremo, Dias Toffoli, defendeu as decisões que ele emitiu em favor de réus da Operação Lava Jato para anular provas e processos criminais. Durante a sessão da segunda turma do STF, o ministro afirmou que as anulações são determinadas com muita tristeza, mas são necessárias para garantir a justiça processual. Nós fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. Como se deram processos feitos de uma maneira incorreta e ilegal. Bom, e tem mais. Em julgamento na quarta-feira, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino fizeram uma piada sobre o comunismo. Foi durante a votação sobre se é constitucional a quebra de sigilo do histórico de buscas na internet. Todos aqui já vivenciaram, e todos conhecem pessoas que dizem, acho que eu estou sendo grampeado. Eu com certeza estou. Mas eu acho que eu estou sendo grampeado porque eu falei que queria comprar um carro vermelho, nunca mais parei de receber propaganda desse tipo de carro da cor vermelha. Óbvio, a partir da primeira consulta no Google que você faz de carro vermelho, os algoritmos depois vão mandar tudo para você sobre isso. Ministro Alexandre, é porque carro vermelho já é suspeito mesmo. Então, eu obviamente, em virtude do meu comunismo, eu só consulto o carro vermelho, gravata vermelha, terno vermelho meio cafona, então, esse não. Eles não fazem piada como o Oi Luiz, disso nós temos certeza, né? E não acabou, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o SUS deve incluir o termo parturiente ao lado de mãe na declaração de nascimento. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, anunciou o resultado. Determinar que o Ministério da Saúde proceda à atualização do layout da declaração de nascido vivo, DNV, para que dela faça constar a categoria parturiente/mãe de preenchimento obrigatório e no lugar do campo responsável legal, passe a constar o campo responsável legal/pai. Luiz, eu não sei se você já fez vídeos sobre esses assuntos, mas cada um deles dá um vídeo bem divertido seu e tem uma coluna na Gazeta do Povo, nossa parceira aqui, que sai todo domingo, frases da semana, em relação a essa declaração do Dias Toffoli, de que ele fica muito triste, anulando, né, condenações, provas e processos da Lava Jato, e essa coluna da Gazeta sempre traz as frases e um comentário mais ou menos no estilo do Luiz Galeazzo, do Oi Luiz, e aí colocaram aqui, essa frase do Toffoli, essa declaração do Toffoli me lembra aquele ditado, quem vê a alegria do palhaço no picadeiro não imagina a tristeza que ele guarda. Luiz. Bem por aí, né? Aliás, que show, né, de ironia de todos esses ministros nessas notícias, né? A gente percebe que eles também não são muito convincentes com humor, né? A gente sabe que o autoritarismo ele odeia o humor, ele vê o humor como um inimigo, ele vê o humor como uma ameaça, porque, como diz a tradição desde os tempos medievais, o bobo da corte era o único que tinha, né, permissão para falar à vontade, para criticar à vontade o rei, para tirar o sarro à vontade do rei, né? Hoje, o rei, que é o Alexandre de Moraes, resolve ser o bobo da corte também, o único que pode fazer graça com a própria corte, né? Então, do mesmo modo como o Alexandre de Moraes ele acumulou as funções de juiz, de vítima, de investigador, e etc., tudo aquilo que a gente já sabe, né? Pelo jeito, agora também está acumulando as funções tanto de rei quanto de bobo da corte, o único que pode fazer piada a respeito da corte.
Só que ele não é muito bom nisso, né? Essa ironia foi muito fraca, foi sem graça, algumas pessoas diriam que foi um tapa na cara, né, de alguém que sabe que está acima do bem e do mal, mas é claro que pelo próprio fato dele ter o poder e que a perspectiva de poder está toda sobre ele, o que não vão faltar vão ser puxa-sacos para rir disso que ele disse, para achar a coisa mais engraçada do mundo. Né? Esse é o lado bom de você ter poder no Brasil. Né? Você, de repente, se torna bonito, se torna engraçado. No caso do Lula, se torna até honesto. Né? O poder parece que é um banho de loja, né? Que cai sobre a pessoa e que a torna melhor em todos os níveis, até em níveis nos quais ela é medíocre. A gente viu, inclusive, se a gente parar para pensar, essa piada é repetida. A gente já viu uma piada nesse tom do próprio Alexandre de Moraes no ano passado, faz um ano que ele também estava falando, eu sou comunista, todo mundo me chama de comunista, etc. E depois mete que o comunismo não existe. Sendo que poucas semanas depois foi nomeado um ministro comunista para ficar ao lado dele. Né? Eu digo, se o comunismo não existe, então por que a gente não pode então torná-lo proibido, que nem o nazismo? Né? Se não existe, ninguém vai reclamar. É uma coisa que não existe, a gente pode proibir o comunismo, a gente pode transformar o comunismo numa doutrina proibida, já que não existe. Não representa ameaça, ninguém vai ficar ofendido, ninguém vai sofrer. Né? Mas eu acho que a coisa é mais profunda. Né? Apesar deles dizerem que o comunismo não existe, que ele nunca nenhuma nação chegou até isso, de repente, a gente conversando em termos econômicos ou de história, etc., a gente pode até vai falar, ok, o comunismo, como se almeja aparecer, ele nunca nenhum país chegou no comunismo, então pode-se dizer que o comunismo não existe? Talvez. Mas os comunistas, infelizmente, existem. Eles são o verdadeiro problema. Não é o comunismo a que se pode chegar ou não. O problema são os comunistas. Então, vamos nos preocupar com um picareta por vez. Né? O picareta que mais atrapalha hoje em dia é o comunista, o que se diz comunista. Né? Esse é o grande problema do Brasil. Tal. Quanto ao Toffoli, tudo que a gente pode dizer é que também houve uma dose de ironia mais escondida, mas a gente percebe essa ironia que ele está desfazendo os trabalhos da Lava Jato com muita tristeza, com muito pesar. Quer dizer, a ironia está na gente, a gente percebe a ironia dessa declaração. Né? Na verdade, o Toffoli ele acha que está enganando alguém, ele está falando, ele acha que está sendo ator, né? Enquanto o Xandão estava tentando ser comediante, o Toffoli estava tentando ser um ator, só faltou verter lágrimas, né? Ele não é um ator tão bom também assim. Para mim, me lembra mais um galã de novela mexicana. Né? Eu estou sofrendo, está muito triste, né? Mantém aquela cara de sempre, não convence a tristeza dele de jeito nenhum. Mas o mais profundo que a gente pode olhar nesse caso é assim, para pensar. O Toffoli é o cara que foi reprovado 2 vezes nos concursos da magistratura, anulando decisões de ministros do STJ, desembargadores federais, juízes federais. Isso é para acabar. Né? Isso é o fim. Como dizem, né? É necessária uma hierarquia, é necessária a meritocracia, porque sem isso uma sociedade não funciona, sem isso ela descarrilha. Né? Quando não se respeita a hierarquia, a meritocracia, a pessoa que estudou mais, que é mais capacitada, etc., a gente vê uma bagunça. E como a corte hoje é formada principalmente por indicações políticas, pessoas que, como o Toffoli, né, não conseguiram nem se tornar juízes, a gente vê o estado de bagunça em que se encontra hoje em dia o Brasil não é à toa. Né? Eu acho que a tristeza ela existe sim, não é do Toffoli, a tristeza é do Brasil, a tristeza é de todos os juristas, todos os promotores, juízes que trabalharam, desembargadores que trabalharam nesse caso, se debruçaram por anos. Né? Tanta coisa que foi mostrada, tanta coisa que foi desmascarada, e tudo isso foi anulado.
em termos legais, mas com certeza não saiu da mente dos brasileiros. Os brasileiros não se esqueceram do que aconteceu. E é por isso que os brasileiros, sim, sentem uma tristeza real, verdadeira, ao ver tudo isso sendo anulado. A tristeza é nossa, a tristeza é das pessoas honestas, a tristeza não é do Toffoli, e muito menos dos amigos dele, do pessoal do Odebrecht, do Lula, do pessoal do PT. Esses estão muito felizes, isso daí não há dúvida. E o Toffoli atuou claramente não como ministro do STF, mas como o advogado do PT que ele era antes de ser nomeado. É a tristeza do Brasil, né?